Saudações, hoje estou falando aqui com a turma de administração de empresas e nós já estamos pensando aí no segundo bimestre, caminhando então para a conclusão. Eu estou fechando aí mais algumas palestras, estou tentando conseguir mais uma ou duas palestras para a gente poder encerrar, mais ao final de março, então provavelmente deveremos ter uma palestra em fevereiro e uma outra palestra em março. Então estou fazendo os contatos, trabalhando no intuito de trazer pessoas relevantes que possam contribuir com a formação de vocês, certo? Para hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre o plano de ação, vou tentar falar mais alguma coisa sobre mudança organizacional, que é o cerne dessa disciplina que nos faz estar aqui e nos faz pensar várias questões e situações dentro do ramo empresarial, nas diversas esferas que vocês forem atuar, ou mesmo também na administração pública também, que é outra frente, que é outra possibilidade de atuação que vocês têm, não só na parte da gestão empresarial, mas também na parte relacionada com a administração pública e outras possibilidades também, como RH, uma série de questões e parte contábil, então tem uma série de coisas que vocês sabem muito bem que vocês podem estar atuando, que vocês podem estar agindo, podem estar no espaço no mercado de trabalho e atuando nas organizações mais diversas ou mais diversificadas possíveis, como o terceiro setor também é outra possibilidade. E hoje então a gente vai estar falando um pouquinho sobre plano de ação e mudança, certo? Então o que é um plano de ação? Primeiramente, é uma ferramenta que traz uma metodologia para a conquista de objetivos. A gente falou lá atrás da necessidade de fazer um diagnóstico, planejamento direitinho, e para poder executar e ao final você ter o resultado. Você vai encerrar e vai chegar a algum resultado. E nesse processo sempre, quando você se propõe a mudar alguma coisa, sempre haverá mudanças, sempre haverá resistência, no caso, ao processo, às vezes mais acirradas ou menos acirradas, ou tem empresas, existem organizações, existem culturas, onde já existe uma maior abertura ao novo, onde o novo é sempre bem recebido porque a empresa trabalha constantemente com a inovação e busca também colaboradores que tenham esse perfil ligado à inovação, à criatividade, Então tudo isso é bastante importante, aberto a mudanças, novas tecnologias, novas tendências, então é muito interessante. Eu mesmo me sentiria muito à vontade trabalhando numa empresa com esse perfil, Já tive chance de trabalhar numa empresa nível estadual, em Santa Catarina, uma empresa muito tradicional, conservadora, engessada, e era muito difícil, porque eu tinha uma outra cabeça, tinha uma outra mente, foi muito sofrido, foi muito difícil lidar com aquele contexto, então era tudo muito complicado, havia muita rotatividade na empresa, os valores também, eu não coadunava com valores, com várias situações que ocorriam ali naquele espaço e por fim eu acabei, por conta própria, me desligando porque eu já estava adoecendo, que é uma outra realidade. Quando a gente está dentro de um contexto, diante de uma realidade que a gente não se encaixa com os valores, com os objetivos, com aquela cultura da empresa, é muito complicado, é muito sofrido. Então o melhor mesmo é que a gente esteja trabalhando num espaço, na medida do possível, claro, onde a gente se sinta bem, onde a gente se encaixe, onde as coisas funcionem de uma maneira mais adequada. Claro que nem sempre isso é possível, mas quem está numa situação dessa, uma diversidade dessa, trabalha ou busca os meios para, na questão da pensar a carreira, na gestão da carreira, para poder de alguma maneira alcançar o objetivo de estar numa organização onde ele se sinta bem, seja mais produtivo, ou ter a sua empresa, ter o seu próprio negócio, empreender de modo que ele possa então criar a empresa de acordo dentro daquilo que ele acredita ser o melhor. Então isso é muito interessante a gente poder pensar, embora nós saibamos das imensas dificuldades que é você abrir e manter um negócio no Brasil. Também o atual momento
social, político e econômico do país, um momento de extrema ebulição, né? A gente vive um momento tenso, né? Acho que eu não lembro a última vez que nós tivemos um único dia de paz nesse país, né? Então esse momento conturbado, uma sociedade dividida, então tudo isso é muito complicado, né? Várias questões que acirram, né, os ânimos, a questão para completar a pandemia. Então o cenário, sem dúvida, não é dos melhores. Empresas estrangeiras, multinacionais, indo embora do país, né? Dólar nas alturas. Então uma série com isso tem um impacto direto, né, já em alguns alimentos que estão exportando muito para fora e com isso sobe o preço aqui dentro. Eletrônicos, né? Principalmente essa área de tecnologia informática. Se alguém for comprar hoje um computador novo, está enrolado, né? Um notebook, então o valor dos eletrônicos subiu muito, né? Porque é muita coisa em dólar, então o preço vai muito para cima, mas de alguma maneira a gente tem que trabalhar, a gente tem que sobreviver e sobreviver também aos momentos de crise, porque a crise no capital ela vai ser algo recorrente, né? Então, de tempos em tempos, o capitalismo, né, global ele vai entrar em crise. E isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que vem lá de trás, né? Eu poderia pegar a crise econômica de 1929, a questão da guerra. Então, tudo são coisas que acabam interferindo, né? A crise do petróleo, a hiperinflação na década de 80. Então, tem uma série de fenômenos políticos, sociais e econômicos que acabam produzindo graves crises, né, das mais diversas possíveis na sociedade, com consequências na parte econômica, ou o contrário, né, uma crise econômica que afeta como um todo a sociedade e todas as atividades econômicas por consequência, né? Mas eu falava ali do plano, né, de ação que tem objetivos, né? Então trata-se de um planejamento para as ações necessárias para alcançar um objetivo, né? Então, digamos que você está numa organização que você deseja melhorar a questão do feedback, né? Então o feedback é uma coisa que não está funcionando e que de repente, se você melhorar os canais de comunicação, a forma, né, o diálogo, as reuniões, a forma de se passar as informações, os novos aprendizados, porque quantos aprendizados a gente tem numa empresa que a gente se perde diariamente? Eu conheci uma empresa na área de tecnologia que tudo aquilo que era novo, tudo aquilo que era interessante, que era descoberto, existia um controle disso para poder melhorar a produtividade de um setor em relação ao outro. Então, estava sempre em constante comunicação e os aprendizados eram sempre muito bem-vindos e a empresa era extremamente aberta a que qualquer colaborador pudesse trazer aquela ideia de $1 milhão e colocar ali. Mas nem sempre isso é possível. Existem empresas que não dão essa abertura, né? Então, e também é interessante a gente pensar que vai ter um cronograma, vai ter um prazo, vão ter tarefas envolvidas, questão de recursos financeiros, humanos, né? Como que isso vai ser planejado e executado. Então, tudo isso são coisas a se pensar no seu plano de ação, né? E existem ferramentas, né, a serem pensadas, né, que podem ser usadas para as mais diversas funcionalidades, né, porque a gente está colocando o plano de ação, uma ferramenta obrigatória para a conquista de objetivos organizacionais. E ele direciona as ações da equipe à luz de metas bem definidas e pode ser usado em diversas funcionalidades, conforme eu vou falar agora. Gestão de projeto, gestão de risco, planejamento estratégico e por aí vai, né? Desenvolvimento e crescimento empresarial. Então são vários pontos que podem ser aplicados, certo? O plano de ação ele coloca aqui que é desenvolvido por empresas, mas não necessariamente somente a nível organizacional ou institucional. Também pode ser para o plano pessoal. É possível você ter o seu plano de ação, você empreender, fazer uma transição na carreira, planejar algo, uma conquista ou aquisição de algo a longo prazo, que precisa de ter uma meta, um plano bem organizado, como a compra da casa própria, o carro, a abertura de um negócio. Então, uma série de questões aí que envolvem um planejamento. Então, organizar uma cerimônia de casamento,
uma big cerimônia, então não é tão simples, então requer o planejamento. Isso é bem do administrador, né? A questão de gerenciar, de pensar os custos, planejar direitinho, desde uma cerimônia, festa, ou mesmo as finanças pessoais, a despesa com alimentação, internet, energia elétrica. Então o administrador costuma ter essas habilidades e usar essas ferramentas para poder gerir bem a questão, a sua própria vida pessoal. Eu lembro, uma cidade, foi em Brasília, que tinha um casal que tinha uma escola particular grande na Samambaia, que é uma RA, né, que é uma região administrativa do DF, que antes eram chamados de cidades satélites, né, e agora chamados de RA, região administrativa. Né? Então, se você for fazer concurso no DF, então RA são as regiões administrativas, são na casa de 30 e poucas, 31 ou 33, um negócio assim, regiões administrativas. Então tinha uma escola em Samambaia, que o marido era administrador de empresas e a esposa era pedagoga, e no negócio, né, era o casamento perfeito, porque conseguiam conciliar, e parece que a esposa tinha pós-graduação em gestão escolar e tal, então era uma coisa que dava certo ali, né? Então, basicamente, quando há um objetivo a ser alcançado, o plano de ação é sempre útil, né? E agora a importância do plano de ação é a ferramenta crucial para toda empresa que busca o crescimento, que ela necessita se desenvolver, né? Então, ela traça um caminho mais eficiente para chegar ao ponto, aquilo que foi traçado como meta, né? Isso significa economia de tempo e dinheiro, porque quando a gente não faz as coisas de uma maneira eficiente, né, além de não alcançar o objetivo final na ponta, durante todo o processo você vai ter perda, né, de tempo e dinheiro, né, recursos, né? E nos dias de hoje isso é muito valioso, né? Isso é muito importante, né, no sentido que os recursos são escassos, as dificuldades do mercado são imensas, então é necessário saber gerir muito isso, né? Então alcançar objetivos, né, e até mesmo grandes objetivos, né? E ele coloca também num texto que eu postei ali para vocês que não é só uma questão de brilhantismo, talento, mas muitas vezes envolve determinação, tenacidade e um ponto mais importante que seria um plano realista, né, dentro da realidade concreta que você tem. Então não é tanto genialidade, né, mas também bastante, tipo, aquela frase, aquele jargão clássico, né, 97% de transpiração, de esforço, né, dedicação, e 3% de inspiração. Né? Claro que essa conta também não é bem assim, né? mas é uma alegoria, né? Querendo enaltecer a importância do esforço, né? para a dedicação. Tipo, estudar para concurso é um processo mecânico, altamente robótico, e que vai requerer bastante disciplina, dedicação, esforço, que é um processo extremamente repetitivo e cansativo. Né? Não é fácil. Por isso que o pessoal fala, por que leva 3, 4 anos para poder passar no concurso? O cara vai passar 3, 4 anos lá resolvendo questões, estudando, fazendo as provas, ele vai se familiarizando com as questões, com a banca, ele vai se desenvolvendo ali, né? E nem todo mundo tem saco, né? Todo mundo tem paciência para poder se encaixar nesse tipo de processo que é uma bomba, é muito complicado. Eu passei no concurso da Prefeitura de Anápolis, tinha 10 mil inscritos, né? Com isso não estou querendo a professor, né, na área de pedagogia, estou querendo me enaltecer, e assim, eu estudei, fiz a minha parte, mas também eu penso o seguinte, escolhi resolver questões, provas anteriores, provas de outros municípios, tal, isso ajudou bastante, né? Houve dedicação, houve esforço, tal, e a dona sorte também, de alguma maneira, sorriu, né? Porque eu não acredito que ninguém vai abrir um caderno de prova de concurso público com 50, 60, 80, 100 questões e vai saber resolver todas. Né? Alguma vai escapar. Né? Então tem isso. Né? Claro também que até para a hora de chutar também, uma questão que a gente não saiba também não é um tiro no escuro, né? Jogar uma moeda para cima ou dado e para onde cair. Né? Mas também existe inteligência, existe raciocínio, né? Lógico, né? Então, existe uma coisa que também não é assim um tiro aleatório. Eu lembro que nessa prova que eu fiz tinha uma questão
dos rios que cortavam Goiás ou Anápolis, uma coisa assim. Então, 2 questões eu já eliminei porque eu tinha o Rio São Francisco, que é no norte do Brasil, não pode. Né? Então, sobraram 2 alternativas e eu acabei marcando a certa. Então, ali a Dona Sorte sorriu. Né? Mas por eliminação eu vi aquilo que era absurdo, né? Aquilo que não podia ser e cortei. Né? E agora, caminhando para o final, nessa introdução de hoje, então a iniciação do seu plano, né? O primeiro passo é definir os objetivos que você deseja alcançar, esse é o ponto de partida para a sua elaboração, e o planejamento, né? Onde você vai fazer ponto a ponto aquilo que você deseja, né? Então você vai traçar um caminho eficiente para você poder alcançar o destino final, né? Então para isso você precisa definir de forma clara quais são os seus objetivos, né? Então isso é primordial. Quando você vai fazer um projeto acadêmico ou não, de empresa e tal, é fundamental ter um objetivo principal e os específicos que você vai estar buscando, né? Então planejamento, né? Então, definidos os objetivos, é hora de começar o planejamento, né? Então, nessa hora, então, você vai se envolver, né? Vai desenvolver o pensamento estratégico, vai chamar, né, a tomada de decisão e vai apresentar, né, ações para o curto, médio e longo prazo, né, para que você possa estar alcançando e quanto tempo vai envolver essa ação, né? Isso também é importante ter início, meio e fim. E as metas devem ser realistas e mensuráveis para que seja possível analisar o seu desenvolvimento. Não adianta botar a meta lá em cima, uma meta inalcançável, porque vai desmotivar, então vai começar a surgir reclamações, burburinhos, então vai comprometer o processo, né? E inclua também o escopo de cada atividade, né? Delegar responsabilidades e liste os recursos financeiros e humanos para que você possa colocar o seu plano em prática e executar, né? Que é o próximo passo, que é a execução. E também não existe, eu até estava lembrando de uma propaganda da televisão de Neston, né? Existem 1000 maneiras de preparar Neston, invente uma. Então, quando eu venho falar em plano de ação, não é uma coisa engessada, não é uma coisa que só existe um método de fazer. Até alguém entrou em contato comigo no WhatsApp e falou que já está usando o ciclo PDCA. Perfeito, beleza. Então, existem diferentes caminhos, possibilidades, estratégias para que você coloque métodos, no caso, que eu estou me referindo. No caso, a palavra certa que eu queria dizer isso. Então, existem diferentes metodologias para você poder alcançar o seu resultado. Que eu não gosto, até na educação, às vezes acontece isso. Você vai fazer uma atividade, só quero um modelo. Como é que você quer que eu faça? Que às vezes tem professor que se você não seguir exatamente cada passo do jeito que ele quer, tá errado, vai te dar bomba. Não é o meu caso. Existem diferentes caminhos, diferentes possibilidades, diferentes metodologias, diferentes estratégias para poder desenvolver. Então, está aberto, né? Acho que isso é uma coisa legal. É o chamado pensar fora da caixa. Que antigamente, na escola, na educação, está lá aula de história, eu sou formado em história também, né? Fala lá sobre quem foi o primeiro imperador do Brasil, ou então coisas assim, engessadas, esses caras escrevessem uma palavra, a mesma coisa com uma palavra diferente, já estava errado. Então a mesma coisa serve aqui. Você não precisa ter um modelo rígido e engessado para estar correto, mas que seja um método que você tenha habilidade, que o método que você conheça, que você se identifique, e que o seu trabalho vai fluir. Então, nesse sentido, eu não quero engessar ninguém, certo? Depois, né, perceba como a execução pode ser bem sucedida em todos os aspectos que tiverem sido definidos corretamente no planejamento. E quanto mais detalhado for o planejamento, melhor, vai ser mais fácil seguir todas as atividades que estão sendo propostas, né? Monitoramento, né? As ações estão sendo executadas, como é que está o ritmo disso, né? É a forma de acompanhar a evolução de ação, acompanhar os erros imprevistos e, de uma maneira geral, validar, né, o planejamento, né? E os problemas, vocês vão fazer os seus devidos ajustes, se for necessário, né? Vai parar, vai fazer um planejamento estratégico para que você possa seguir em frente novamente, né? Então, né, nessa fase, né, você utilize, né, os seus indicadores para que você possa avaliar os progressos da ação que está sendo desenvolvida, certo? E tudo isso passa, né, pelos mecanismos de controle, né? E o encerramento, finalmente, né? O encerramento, depois que todas as ações previstas no plano foram executadas, monitoradas, é hora de avaliar o resultado, tendo em mente os objetivos, né, traçados lá no começo, inicialmente. Então, todas as informações de análise do plano devem ser documentadas,
incluindo os aprendizados obtidos ao longo do processo. Isso é muito importante. O know-how, a experiência que vai ser adquirida, que não deve ser descartada, né? Não deve ser desprezada. Então isso é muito importante. Existem maneiras até, quem trabalha com tecnologia, existem maneiras de estar se registrando, né? Os aprendizados, percebendo os gaps, né? Percebendo as lacunas, né? Ou até outros problemas que você pode encontrar que você não estava nem imaginando. Então é importante o registro dessas coisas, né? E esses dados servem de base para a elaboração de outros planos de ação no futuro e outras ações que você venha a desenvolver. Então isso é muito interessante para a gente poder pensar, né? Então existem diferentes ferramentas que você pode utilizar, né? A SMART, que é a ferramenta para definição de metas eficientes, o PDCA, né? Conforme a colega falou. Então existem diferentes caminhos, né? Para você poder chegar a esse resultado, né? 5W2H, que aí tem as perguntas. Por que é 5W2H? Você vai ter lá a pergunta, né? O what, né? O que fazer, né? Why, né? Pega aí o why do mineiro, do goiano, why, né? Do inglês lá. Por quê, né? Por que fazer? Where, onde fazer? When, quando fazer? Who, por quem será feito? How, como será feito? How much, quanto vai custar, né? Então por isso que é o 5W2H e tem outros, né? O diagrama Chikawa. Então existem diferentes caminhos que você pode estar utilizando e vocês como administradores conhecem muito melhor do que eu, né? Então tem o material que foi postado aí, né? Que é um material muitíssimo interessante, um blog relacionado com a administração, e tem também o material do site administradores.com. Então deem uma olhada, leiam com calma, acho que vai ser de extrema valia e junto a gente conseguiu pensar em outras coisas, né, relacionadas com a mudança, que a gente vem falando sobre o processo de mudança, a resistência, saber ouvir, né, as pessoas, documentar, né, as dificuldades que foram encontradas, né. Claro que se você está dentro de uma empresa é mais fácil você conseguir fazer isso, mas nem sempre há essa possibilidade. Então nesse nosso exercício você pode também partir de situações fictícias, tal, de uma área que você conheça, alguma empresa que já atuou antes, aí você muda o nome da empresa, mas o fato, o caso específico você aproveita. Então acho que é bem por aí, acho que tem vários aspectos, várias coisas legais que a gente pôde conversar um pouquinho nessa aula de hoje, que vai ser bastante válida. Eu acho um exercício muito bom, acho um exercício muito legal a elaboração desse plano. Não sei se vocês já fizeram isso em outra disciplina, eu acredito que sim, né? Então, afinal estão se formando, né? Mas daqui a mais alguns dias vocês já partiu, né? Terminou o curso de administração e vão atuar nas organizações, vão fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá, enfim, né? Vão abrir o seu próprio negócio, vão dar continuidade ao trabalho que já fazem, mas então é importante concluir essa etapa e tem vários aprendizados que é muito legal a gente poder pesquisar em plano de ação e não fiquem só naquilo que eu estou falando. Vão buscar outras informações, vão buscar artigos, vão buscar textos, vídeos, vão mergulhar dentro desse assunto que eu acho que é bastante válido. Tem vários outros aprendizados além desse que eu trago aqui algumas. Toda aula é assim, não é só a minha. A pessoa traz possibilidades, traz ensinamentos, traz questões, mas que abre o leque para outros olhares, abre o leque para outras coisas, para nós podermos pensar, né, a questão do mercado de trabalho, pensar a empresa, as organizações, a cultura. Então, tudo são aspectos que estão aqui dentro relacionados, tá bom, minha gente? Então, terminando o vídeo por aqui, espero que tenha sido útil e se debrucem sobre o tema, leiam, pesquisem. Acho que tem muito aprendizado agregado por aqui, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante a ser agregada e adicionada à trajetória de vocês.